Olá! Bora entender hoje um dos casos financeiros mais complexos e impactantes da história recente do Brasil, o caso do Banco Master. É uma história que envolve cifras bilionárias, acusações muito sérias e uma verdadeira colisão entre os pilares do nosso país. E para a gente começar a ter uma ideia do tamanho disso, tudo gira em torno deste número aqui, 41 bilhões de reais. É uma quantia que, por si só, já dá o tom da gravidade do que a gente vai conversar. Pois é, esse valor absurdo representa nada menos que o maior resgate que o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, já teve que fazer em toda a sua história. E esse dinheiro todo foi para ressarcir, olha só, 1,6 milhão de investidores. É muita gente impactada. E essa frase de um analista de mercado resume perfeitamente a situação, sabe? É a ideia de um iceberg. O que a gente vê na superfície parece ser só a pontinha de um problema muito, mas muito maior e mais perigoso para o sistema todo. Então como é que a gente chegou nesse ponto? Para não nos perdermos nessa trama, vamos dividir nossa análise em 5 partes essenciais. Assim a gente entende o que aconteceu, por que aconteceu e qual a real importância disso tudo. Vamos lá para a nossa primeira parte. Vamos ver como esse caso deixou de ser só sobre a quebra de um banco e virou algo muito maior. Aqui a coisa começa a escalar de verdade. A crise sai do campo financeiro e vira um risco sistêmico quando o Supremo Tribunal Federal, o STF, decide entrar na investigação. Isso acabou gerando um choque direto entre duas das instituições mais importantes do Brasil, o Judiciário e o Banco Central. Agora vamos mergulhar na acusação principal, o estopim que deu início a toda essa confusão. A investigação trabalha com uma hipótese que se desenrola em 3 atos. Primeiro, o Banco Master captava dinheiro no mercado com promessas de juros altos. Segundo, ele teria usado uma parceria para inflar artificialmente o seu patrimônio. E o terceiro e último passo, teria criado e vendido 12,2 bilhões de reais em créditos podres, ou que nem sequer existiam, para o Banco de Brasília, o BRB. E esse gráfico aqui detalha de onde viria esse dinheiro da suposta fraude. Dá uma olhada, a maior fatia, mais da metade, viria de contratos totalmente falsos, segundo a investigação. O restante de prêmios e bônus. Isso mostra bem o centro da acusação. Certo. Mas como toda história tem 2 lados, é fundamental a gente entender o que diz a defesa do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro. A defesa é bem direta ao ponto. Eles batem na tecla de que a tal fraude bilionária simplesmente nunca aconteceu. Para eles, a base de toda a investigação é um fato que não existe. Os argumentos deles são de que as operações de troca de carteiras de crédito são normais no mercado e que qualquer ativo com problema foi substituído de boa fé. E mais, eles acusam a própria operação policial de ter causado o colapso do banco, porque ela teria impedido uma negociação de venda que, segundo eles, salvaria a instituição. E agora a gente entra na parte talvez mais delicada, a batalha jurídica que foi parar nos corredores da mais alta corte do país. Bom, antes de seguir, a gente precisa entender rapidinho o que é uma acareação. É um procedimento da justiça que coloca frente a frente pessoas que deram versões conflitantes sobre o mesmo fato para tentar esclarecer as contradições. E a história dessa acareação virou um verdadeiro cabo de guerra institucional. Primeiro, o ministro Dias Toffoli determina um confronto triplo. Logo depois, a Procuradoria-Geral da República se manifesta contra, achando a medida precipitada. Com isso, o ministro Toffoli recua um pouco e joga a decisão final para a Polícia Federal. E o que a PF faz no fim? Realiza a careação só entre 2 das 3 pessoas, deixando o diretor do Banco Central de fora. Uma confusão. Ok, depois de tudo isso, a pergunta que fica é: por que esse caso é tão importante? Por que ele mexe com a confiança de todo um sistema? Para ter uma noção do impacto financeiro, olha só este gráfico. O resgate do Banco Master foi mais do que o dobro do recorde anterior, que era do Banco Bamerindos lá em 1997. E isso falando de valores já corrigidos pela inflação, hein? Mas o estrago não é só no bolso, ele é institucional. Essa comparação deixa claro. O STF corre o risco de ser visto como um poder que se intromete onde não deveria, enquanto o Banco Central tem sua competência técnica e sua agilidade colocadas em xeque. Fica aquela pulga atrás da orelha. Será que demorou para agir? No final das contas, o dano vai muito além dos balanços e das planilhas. A crise de confiança deixa de ser sobre um banco e passa a ser sobre as próprias instituições que foram criadas para proteger o sistema como um todo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental, que mexe com a própria estabilidade do país. Quando a justiça e a economia entram em rota de colisão, quem é que realmente define as regras do jogo? Fica aí a reflexão. Até a próxima análise.